Estamos de volta hoje no nosso cantinho de bate-papo, o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, falando um pouquinho sobre saúde dos olhos, sobre visão e tirando algumas dúvidas, principalmente que chegaram no decorrer dessa semana. Agradeço inclusive a gentileza da participação hoje do senhor, doutor, no nosso programa. O pessoal questionando, né? As cirurgias hoje são procedimentos muito rápidos. Eu até brinquei nas minhas redes sociais, 2, 3 minutos eu estava operada. É muito rápido, né, doutor? Bom, isso é verdade. Eu opero há muito tempo. Eu comecei no Quanto começo tempo da já, cirurgia. Eu comecei a operar em 1994. Então, a gente já tem uma boa experiência. uma janelinha. No caso do LASIK, geralmente leva em torno de 6 minutos, 7 minutos, os dois olhos operados, os dois. E no PRK, às vezes, é até um pouquinho mais rápido, dependendo do grau. Qual a diferença, doutor, desses dois procedimentos? E uma dúvida que o pessoal perguntou muito, principalmente nas redes sociais, eu vi algumas telespectadoras, Tati, não precisa mais dar ponto no olho? Não, a cirurgia refrativa nunca teve ponto. A laser não tem ponto. Tá. O PRK, que é a técnica um pouco mais simples, nós temos o epitélio, sabe, no olho, que é uma camada muito fininha, em torno de umas 50 micra. Essa camada eu tiro com um ferrinho, um raspo, ou às vezes com uma escovinha, como se fosse uma enceradeirazinha, micro-enceradeira. Ali, aquela escova, tiro o epitélio e eu aplico o laser, que tem os dados daquele olho, do grau que eu vou operar. Todos os cálculos já estão prontos e isso você entra num software e opera. Tá. No caso... Que moderno, você está ali num programa, no computador... sim. E faz essa operação e o laser vai... essa penetração na hora que está aplicando o laser, eu não toco no seu olho. Né? É só a luz, né? Que é a tecnologia que vai ali e faz. No caso do LASIK, a gente faz uma tampinha, igual nós chamamos de flap. Sabe aquela laranja lima que a avó cortava pra gente? Agora nem isso tem mais. Né? E cortava mas tirava a tampinha da laranja. Não tirava a tampinha, você não pode tirar. Você deixava com uma dobradiçazinha. Como se fosse uma tampa de panela, mas sem abrir tirar e fechar. Inteira, né? Eu faço aquilo, eu faço uma tampinha, geralmente de 120 micra. Levanto a tampinha, aplico o laser e volta. E fecha a tampinha. E fecha a tampinha. Adorei. Você sabe que eu tô, inclusive, gente, antes da cirurgia eu brinquei com o doutor, por causa dessa fobia, desse pânico, esse desespero que eu tenho. Eu falei, doutor, nem me explica muito como vai ser a cirurgia. Só faz, porque eu não quero nem saber como é que funciona. E as pessoas têm muita curiosidade, né, doutor? Mas é muito simples. Então, tirou a tampinha, fez aplica o laser, volta a tampinha e fecha acabou. a tampinha. E para os outros casos? Porque esse, então, a gente falou especificamente da miopia, que foi o meu caso. Nós operamos nos outros. Com laser miopias até 7 graus, basicamente. E quem até tem mais? 8. Quem tem mais, geralmente hoje existem outras técnicas. Mas é possível fazer? É possível, nós temos umas lentes, tipo uma lente de contato que vai dentro do olho, definitivo. Eu coloco atrás da íris ou na frente do colorido do olho e com isso a gente consegue resultados. Um implante de lente. Ainda hoje eu tive uma paciente, acho que é da cidade de Limeira, ela tinha 14 graus num olho e 15 no outro. E eu até brinquei para ela, falei, mas como é que você faz isso? Faz 5 anos que você não vem aqui. Ela falou, doutor, foram os 5 anos mais felizes da minha vida. Eu esqueci de oftalmologista, míope tem medo de oftalmologista. Cada vez que a gente vai no oftalmo, aumenta o grau, hein? Sai de lá mais depressiva. Eu, por 5 anos, graças a Deus, ela está enxergando maravilhosamente bem. E bastante, né, doutor? Eu falei assim, mas agora... era 3, ela eu falei tinha 15. Agora você... Tinha 15 graus cada olho. E hoje a gente opera. Eu já operei miopias, óbvio que em pessoas mais velhas, de até 33, 35 graus. No caso da catarata, por exemplo, doutor? A catarata, ela fica atrás do colorido do olho. Um míope que nunca corrigiu a miopia e quando opera a catarata, ou mesmo que ele tem hipermetropia, até astigmatismo, a lente que a gente reposiciona depois da cirurgia de catarata, que implanta, hoje tem as correções do grau. Eu calculo
o grau que vai ser essa lente, a posição que ela vai ficar por causa do eixo. E hoje eu consigo corrigir até a presbiopia, a vista cansada para perto, com a lente intraocular. A vista cansada de perto também é possível corrigir? Também é possível corrigir. Que E interessante. com o laser também, alguns casos, quando você tem hipermetropia, para nós é mais fácil. E algumas miopias, uma pessoa que tem uma miopia de 5, né, eu corrijo e ela fica enxergando de longe, com o olho, às vezes com um pouco menos de miopia que o outro, para dar uma profundidade de foco muito melhor. Ou seja, o abandono do óculos hoje tem grandes possibilidades de acontecer. É mais fácil. Porque antigamente não era toda pessoa que poderia se submeter a essa cirurgia. Tinham muitas restrições, contraindicações, né, doutor? Tinham restrições, o laser consumia, ele gastava mais tecido, então você tinha que ter uma espessura de córnea maior. Nós estamos já na 5ª geração de laser com software, ou seja, nesses anos todos evoluiu muito. Então hoje nós temos o aparelho que faz uma customização, ou seja, o laser é aplicado de acordo com outro software, ou ele economiza a córnea. Eu tenho ferramentas para utilizar na hora da aplicação do laser. E com isso aumentou o número de pessoas que podem ser submetidas à cirurgia refrativa. Doutor, uma dúvida também das pessoas é aquela questão de sobrar grau, né? De repente vai passar por um procedimento cirúrgico, isso pode acontecer e aí o que é feito nesses casos? Olha, primeira coisa, de 17 a 23% dos casos, às vezes você precisa dar um retoque, porque a pessoa, a lente de contato que ela usava muito, você não conseguiu naqueles 20, 30 dias sem lente definir bem o grau. Então, pode acontecer uma pequena porcentagem de casos em que você faz o retoque. Vamos dizer que não dá para fazer o retoque, porque você já corrigiu tudo que havia possibilidade de corrigir. Use uma lente de contato ou um óculos fininho de 1, 2 graus e corrige, mas é mito que após a cirurgia da miopia não possa usar lente de contato. Perfeito. Para a gente finalizar, doutor, esses problemas, né, tanto a visão, a dificuldade de ver longe, ou a dificuldade de ver perto, diante de uma cirurgia, ele pode voltar com o passar dos anos, com o passar da idade, com mudanças, né, por exemplo, uma gestação? Isso é uma muito boa pergunta, Tati. A gestação, o período da gestação é contraindicação para a cirurgia. Ainda no Brasil não é vetado, mas nós já sabemos, por dados da Academia Americana, de que não deve se praticar a cirurgia pelas trocas hormonais da mulher que ocorrem nessa faixa etária. E 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, às vezes eu atraso o relógio, parar o relógio não dá. Então, se voltou um pouquinho, de acordo com a idade, ou a gente retoca, tem casos que eu estou vendo, e na miopia isso é mais difícil, no astigmatismo também, mas na hipermetropia às vezes acontece, porque a hipermetropia eu tenho que aumentar a curvatura, esticar, e tudo na vida que a gente tem que esticar é mais difícil do que encurtar. No míope, no astigmata, eu encurto, um termo genérico, e no outro eu tenho que esticar. Então, a hipermetropia é um pouco mais difícil. Mas, às vezes, eu falo assim, olha, calma, ainda vai voltar um pouquinho, daí eu retoco de novo. Tudo tem sua hora e hoje eu acho que os cirurgiões, com essa nova geração de lasers que tem aí, estão dominando muito mais, conseguindo deixar mais as pessoas sem usar óculos. Que bom que hoje, né, as pessoas têm essa possibilidade, né? Não existem tantas contraindicações e o procedimento é tudo muito rápido, né? Inclusive esses cuidados e as restrições, né, antes e pós-cirurgia, também é tudo muito tranquilo, né? Não atrapalha, não acaba influenciando muito na rotina daquele paciente, né, doutor? Que bom, tecnologia a favor da nossa visão, da nossa saúde dos olhos. Eu diria para você que essa parte de cirurgia refrativa e também a cirurgia de catarata, hoje, nós oftalmologistas estamos vivendo um verdadeiro estado da arte, porque os pacientes ficam realmente felizes. E como? Posso aqui, viu, doutor, dar meu testemunho. E como, gente, a gente ficar feliz, viu?
Ora, vamos divulgar todos os contatos do Dr. Leôncio. Quem quiser tirar dúvidas, Dr. Leôncio que já participou diversas vezes conosco e vai voltar em outras oportunidades para falar sobre saúde da visão e que de alguma maneira essa entrevista, esse bate-papo possa ter esclarecido você, possa ter quebrado alguns medos, né, alguns receios e principalmente, né, a gente também desmistificar alguns mitos que existem quando a gente fala em saúde dos olhos. Muito obrigada, viu, doutor, mais uma vez pela gentileza da presença e até breve. Eu que agradeço.